tutor aí que já tinha me pedido, outros alunos também me pediram, tiveram algumas dúvidas pontuais, né, em algumas coisas do trabalho. E aí eu montei esses slides para poder ajudá-los em parte do desenvolvimento do trabalho e a gente também continuar andando com conteúdo, né, para poder atingir aqueles que estão com dúvidas, né, e também atingir aqueles que já conseguiram sanar as dúvidas do trabalho para poder continuar os estudos direitinho. Então, novamente, né, mandou dúvida lá, se porventura não conseguir responder durante a semana, vocês podem ter certeza que na primeira aula que a gente tiver, essas dúvidas vão ser sanadas. Na última aula, que vai ser antes da entrega do trabalho, se porventura aí tiver as dúvidas, né, por exemplo, se a gente tiver, o trabalho tá marcado para o dia 10, né, que cai num domingo, né? Dia 10 cai no domingo? Né? Vocês vão ter... Segunda. Segunda não, pô, domingo, cara. Não é não? Tô olhando aqui. Cai no domingo, cai no domingo. Dia 10 cai no domingo. Então, se porventura acontecer uma coisa aí entre nossa aula, que é no dia 7 até o domingo, vocês vão falando lá com antecedência. Não deixa eu poder falar no domingo, não, porque se eu não tiver, mesmo se eu não tiver em Vitória, não tiver com computador, eu não consigo ajudar vocês. Mas eu acho que eu vou estar por aqui mesmo, mas sim, vamos tentar pelo menos postar os trabalhos lá no dia 9, né? Aqueles que conseguirem postar no dia 9, no sábado de noite ou no sábado de tarde, para no finalzinho do domingo vocês não terem complicação, né? Porque se tiver que postar alguma coisa, der algum problema no sistema, por exemplo, no sábado de manhã a gente ainda consegue resolver. Agora no domingo, se der algum problema para postar, aí já perdeu, tá bom? Então, retornando aqui o conteúdo da última aula, a gente falou sobre modulação PWM, né? Vai ser o ponto de partida de hoje. A gente falou sobre a questão de eu ter a possibilidade de começar a pensar em modular um sinal a partir da nossa representação que a gente tem da tensão de entrada. Então, eu posso ter uma tensão de entrada, que seria a nossa tensão de referência, e essa tensão de referência ser o nível de tensão contínua ou o nível de tensão alternada. Se nossa tensão de referência for o nível de tensão contínua, a nossa tensão de saída vai ser uma tensão contínua. Se nossa tensão de referência for o nível de tensão alternada, ou seja, variar de um pico para o outro, nosso nível de saída vai ser alternado. Então, na modulação PWM, que é uma das técnicas que a gente vai ter para poder controlar o sinal de acesso aos semicondutores, né, as chaves que a gente comumente chama aí, que a gente dá nomes, depois a gente já vai começar a dar nomes a umas chaves para a gente conseguir visualizar lá no final da aula a aplicação direta disso, né? Esse S que a gente vê aí nos slides, vocês já estão vendo os slides? Sim. Então, joia. Sim. Beleza. Esse S que vocês estão vendo, a gente já pode fazer a analogia que esse S poderia ser qualquer semicondutor que fosse acionado por um circuito de comando. E o circuito de comando para a gente vai ser resolvido pelo PWM. Então, o PWM vai conseguir fazer esse acionamento por meio da associação que a gente vai ter da razão cíclica, né? Ou seja, qual a quantidade de tempo que eu quero manter aquele circuito em funcionamento sobre o período da onda, né? Que é a representação do tempo que ela permanece ligada pelo tempo que ela permanece desligada. E utilizando a razão cíclica, eu consigo controlar qual que vai ser a tensão média fornecida para a carga, né? A potência fornecida para a carga. Se a gente tiver trabalho com a modulação PWM para um sinal contínuo, eu vou ter daqui a Alessandro está aqui na entrada, deixa eu aceitar. Eu vou ter um sinal aí que vai ser a tensão de controle, né? Que vai ser determinada aí por um nível contínuo e uma forma de onda no formato de dentes de serra. Associando essa tensão de controle a um comparador, eu consigo comandar qual vai ser o período de onda, né? Que eu vou ter na minha saída e como que eu vou estar ajustando tudo isso para poder formar lá os níveis na saída. Então, o PWM, dado um sinal de referência, eu consigo controlar qual que vai ser a saída. Tudo isso a gente viu, né, na aula passada para poder chegar na construção da aula de hoje. O PWM, então, se eu reduzo os níveis, né, que eu vou ter para acesso à chave, ou seja, o tempo que a chave vai permanecer ligada, eu vou reduzir a potência aplicada à carga. Se apenas 1% da minha carga, 1% da minha onda permanece ligada, permanece acionada, eu vou ter apenas 1% da potência total fornecida para a minha carga. Em contrapartida, se eu faço o contrário, se eu tenho aí 99% da minha potência, né, sendo gerada, fornecida para a carga, é que eu tenho 99% do tempo sendo acionado aí por meio de uma chave eletrônica, poderia ser um GTO, poderia ser qualquer outro elemento que a gente tem, um TBJ, um MOSFET ou qualquer outra forma de chegar a um resultado. Então, a modulação PWM, eu associo
a um sinal de referência e uma tensão da portadora. A tensão da portadora ela vai ser um sinal que vai ser determinado para o controle do nosso valor, né? Então, quando eu estiver trabalhando com essa tensão da portadora, acho que eu coloquei no finalzinho aqui qual que seria o resumo da tensão da portadora, é justamente esse sinalzinho, né? Eu consigo falar, olha, eu entrando com uma representação para o sinal, eu saio com o sinal associado a nível contínuo, uma onda contínua, com dente de serra. Se eu quiser uma onda alternada, o que eu faço? Coloco lá no lugar do dente de serra uma onda triangular e no lugar do sinal de referência a gente vai colocar uma senoide. Então, que é o que acontece aqui nesse slide aqui, né? Eu tenho aqui ó, a representação para um sinal contínuo, esse sinal contínuo vai trazer para a gente uma onda contínua na minha saída, eu tenho aqui um sinal alternado com um sinal de referência também alternado, só que com uma onda triangular, e dependendo do controle que eu faço para essa onda triangular, eu consigo formar a minha onda da saída aqui, que vai fornecer aí a potência média da carga de acordo com o que a gente precisa. Então, a modulação PWM é apenas a forma como eu vou acionar. Eu não vou vincular modulação a um controle individual. Ela vai fazer parte de um acionamento. E aí, esse acionamento, né, como a gente pode ter diversos tipos de configurações, quando eu preciso de fazer um acionamento para o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, eu posso, ao invés de fazer uma nova modulação, replicar o sinal modulado e colocar, a partir desse sinal do modulado, uma inversora, colocar uma porta norte lá, onde eu vou inverter o sinal e vou alimentar o segundo braço. E aí, no final da aula, a gente falou que, ó, além de trabalhar com o sinal invertido, eu também posso chegar no final e colocar um tempo morto, né? Queria fazer com que no final a gente tivesse um ajuste aí da saída, onde um braço só iria funcionar quando eu tivesse aí um outro braço bloqueio. E o outro braço só iria funcionar quando eu fizesse o bloqueio do primeiro braço que estava funcionando. Quando a gente fala por braço, né, pode ser a chave que vai acionar um semiciclo positivo e a chave que vai acionar um semiciclo negativo, ou respectivamente, ou o inverso, né? Quando eu estiver trabalhando aí com uma ponte, né, de diodos, de tiristores, por exemplo, para fazer uma retificação de onda completa. Então, a modulação PWM vai ser um dos circuitos, a gente vai ver outras modulações ao longo do curso, né? Ela vai ser um dos circuitos que vai fazer com que nós consigamos, né, fazer o controle da modulação por completo e, no final, fazer o acionamento desses elementos. Se eu consigo fazer o acionamento desses elementos e consigo controlá-los de forma pontual, eu consigo, no final, fornecer para a carga os níveis de tensão e corrente que eu necessito. Aí, o tempo morto vai ser aquele tempozinho extra que eu vou colocar para a carga. Dito isso, a gente volta para o circuito lá do tiristor, né? Esse circuito de tiristor eu vou utilizar mais como base, então, para a nossa analogia, eu poderia fazer o controle desse tiristor aí por meio de uma modulação PWM, por exemplo. Esse acionamento aqui do gate, né, do gatilho aqui, seria justamente o ponto onde eu iria implementar a modulação. A gente tinha visto isso quando a gente estava falando de tiristor, né, que eu teria que ter um circuito de controle. Mas associando as dúvidas de alguns alunos, né, porque eu falei com vocês que tinha o livro do Bard para poder calcular quando um tipo de circuito desses com o tiristor, o que eu deveria fazer para poder determinar se o modo de condução seria contínua ou descontínua. Então, eu trouxe para vocês hoje, só para relembrar aqueles alunos, né, fazer uma ponte entre o PWM e a próxima aplicação, eu trouxe aqui como que vocês podem resumir tudo aquilo que a gente viu em sala, né? Eu trouxe o que eu passei no quadro para vocês, para vocês utilizarem lá no trabalho com relação ao ângulo crítico e o ângulo de distinção, né? O ângulo de distinção crítico e o ângulo de distinção associado lá à modulação. O que é aquela representação, aquele impasse que a gente tinha quando eu trabalhava com modo de condição contínua e modo de condição descontínua? Eu tenho a minha carga, um indutor, então o indutor armazena energia na forma de corrente, tá? Então aí, ó, Marcos, quando você estiver olhando para aquele circuito lá, que vocês estavam falando, né, do trabalho, esse circuito para a gente ele é composto por um indutor e um resistor, assim como está essa figurinha aqui, né? Só que no trabalho de vocês tá descrito lá com os valores. Então, esse circuito para a gente possui indutor ali na carga. Quer falar uma coisa, alguém? Viu o áudio? Pode falar, pode me interromper, tá? Eu me empolgo aqui, mas pode meter as caras e falar. Então tá, vamos lá. Esse circuito aqui para a gente então, é composto aí por um indutor e um resistor.
o tiristor está fazendo aqui o papel do chaveamento, né? Aqui seria a nossa carga. E aí eu falo, né? Essa carga, por ter um indutor, em um momento eu posso ter a presença aqui de uma corrente que não deveria estar circulando, porque eu vou estar trabalhando com uma representação direta desses elementos. A gente viu que a forma da carga RL trabalhar com ângulo de beta, esse ângulo vai ser o valor onde eu tenho a corrente chegando no zero. Então, o valor da corrente chegando no zero, quando a corrente do circuito chegar no zero, eu vou determinar o ângulo beta. O ângulo alfa é aquele ângulo do disparo. Esse ângulo alfa vai ser controlado pelo circuito PWM que a gente acabou de relembrar. E aí eu tenho a frequência angular, ou seja, o que vai determinar todo o meu circuito W aqui, né, por ômega T. Ômega T, 2πf, né? Vezes o tempo que a gente tem aí. Então, a analogia que eu tenho da nossa representação eu tenho uma forma de onda de tensão, essa forma de onda ela vai acompanhar a corrente, só que quando eu chego no zero, ela não zera. O que acontece? Ela permanece por um tempo até o beta chegar no zero. Um modo de condição contínua, eu teria essa corrente se perpetuando por todo o período, né, da minha onda. Até aqui, ele seria repetido por toda a frequência. No modo de condição descontínua, ela chega no zero. O ponto onde ela chega no zero, a gente vai chamar de beta. Essa é a primeira coisa que vocês precisam lembrar lá da sala. Então, quando o beta é maior do que π, ou seja, se o beta for associado aí à minha representação, onde ele conseguir fazer a representação de chegar a um valor maior do que π, porque a gente passou o primeiro semiciclo positivo, né? E eu estou andando com beta no semiciclo negativo, ou seja, a corrente ela está associada lá ao nível de ser rompida no semiciclo negativo. Quando eu estou analisando com isso aqui, ó, beta é maior do que π, isso aqui é óbvio, porque o tiristor só vai bloquear, né? A ideia é que a gente só vai bloquear, o ângulo vai chegar no zero quando a gente estiver lá no semiciclo negativo. Existem circunstâncias onde eu posso fazer com que esse beta, né, não consiga nunca chegar no zero, que é quando a gente vai ter um modo de condição contínua. Então, a tensão média, os cálculos de tensão média e corrente média na carga estão associados aí, e aí a gente chegou nessa relação das contas que estão descritas lá para vocês na folha do trabalho, né? Eu tenho a relação que eu tenho de A, aí, que vai ser associada a uma fonte que pode estar na carga, A igual a E dividido por raiz de 2 vezes V0, né? Esse valor de A, se eu não tiver uma fonte na carga, como é o próprio circuito que está aqui, né, no nosso exemplo, ó, eu não tenho uma fonte associada à carga. A minha carga só possui indutor e resistor. Eu não tenho uma fonte aqui. Se eu tivesse uma outra fonte aqui, esse valor de L entrar aqui na conta, né? E a gente seria pontuado, como a gente fez lá na sala de aula. Como a gente não tem, esse E já é zero. Então, no exercício de vocês, né, lá, como eu não tenho uma representação para o E, o A já vai ser zero. O E dividido por raiz de 2V0 vai dar o próprio zero. Então, a gente já reduz aí os cálculos para vocês. Você já tinha zero. A única coisa que vocês vão ter que calcular lá do trabalho é o valor do cosseno de φ. O que é o cosseno de φ? É a relação que eu vou ter do valor da resistência pelo valor da impedância, né? Então, o valor da impedância a gente sabe que é ômega L, né? XL vai ser ômega L. Eu pego a representação do R e somo com o x ao quadrado, que é o próprio o XL ali que está representado abaixo, e vou tem que determinar o ângulo de disparo do tiristor, que é o meu alfa, e o ângulo de extinção da corrente, ou seja, o ponto em que a corrente chega no zero. Só que lá no trabalho, eu peço para vocês o seguinte, ó, determine para mim o valor, né, do valor do beta crítico do beta, que faça com que essa representação seja contínua ou descontínua. Dá para mim esse valor? Pode falar. Só um minutinho. Conta a questão da fórmula aí, do XL. Você falou que o XL é o ômega L. Na forma que você colocou, tá como se fosse ômega vezes L e esse valor ao quadrado. Na forma do exercício, tá ômega ao quadrado e L ao quadrado e os valores de L ao quadrado se multiplicando. Qual é o correto? Oi? Não, vai dar no mesmo. Não entendi a sua representação. Não vai fazer distinção. Se você colocar lá o quadrado vai ser distribuído, né? Sim. Entendeu? Vai fazer distinção. Pode falar. Perdi a parte do ômega aqui. Se estiver errado aqui, o Marcos, só abrir teu trabalho e usar aquela forma que está lá direitinho. Lá já está direto, né? Os cálculos já estão diretos para vocês. Ok. Eu perdi a parte do ômega aí. Esse ômega aí é o 2πf, né?
2π é FL. Aí você vai só substituir 2π vezes a frequência foi dada lá, acho que é de 60 Hz, né? Se não for 60, 120. É só fazer a multiplicação direta. Aí chegando no cálculo, já vou mostrar para vocês essa representação, né, do cálculo, mas eu peguei aqui um material que consegue resumir isso para passar para vocês, né? A galera está com dúvida aí. Então, eu preciso de determinar o valor do cosseno, preciso de determinar o ângulo que a gente tem aqui do alfa, né? Esse alfa vai ser o ângulo lá da... Ai, meu Deus, tem quase... Não aceitei o Bruno aqui. Vai ser o ângulo do disparo, que é dado por qualquer problema. Eu tenho aqui o valor do A, que vai ser a representação das curvas que eu vou ter para o valor do cosseno aqui, associados ao ábaco. Então, o ábaco, para a gente, ele tem essas variáveis, né? O ângulo de extinção, que é dado aqui pelo próprio beta, o beta é dado em graus, então o beta fica aqui nessa parte horizontal do meu ábaco. Tenho no eixo vertical, perdão, no eixo horizontal eu vou ter o ângulo de disparo, alfa, né? E depois, dado o valor de A, que eu vou encontrar, eu vou conseguir traçar as curvas, né, de acordo com as várias representações que eu tenho para o cosseno. Então, para cada valor de cosseno, eu vou ter uma respectiva variável, né, linha das curvas, que vão estar associadas a A, e quando eu estiver trabalhando com A igual a zero, eu vou pegar essa curva. Quando eu estiver trabalhando com A igual a 0,2 é essa, quando estiver com 0,4 é essa, com 0,6, 0, e assim por diante. Então, esse conjunto de curvas, a forma como eu vou encontrar eles vai ser determinado pelo valor de A e pelo valor do cosseno. Para cada representação de A, eu vou encontrar um valor específico dessa curva. Então, se eu olho aqui A igual a 0, alfa igual a 30 e cosseno igual a 0,6, 0,6 é a terceira linha de baixo para cima, né? Então, eu vou pegar aqui A igual a 0, 1, 2, a minha terceira representação da linha, e vou pegar e calcular, eu acho que de baixo para cima, 1, 2, tem o 0, 0, 0 lá em cima ainda, né? Que não está cortando aqui. Aí, vocês vão pegar a quarta linha, 1, 2, 3, 4, e vão encontrar um próprio valor aqui do ângulo que vocês vão estar procurando, que seria o ângulo de disparo de 30. Então, eu tenho o ângulo de 30 aqui, traço uma linha reta, encontro com a representação do cosseno e rebato para poder encontrar no eixo vertical qual que vai ser o ângulo beta. Esse ângulo beta que a gente vai estar encontrando, né, que é o ângulo de extinção, ele carrega as características da minha implementação, ou seja, ele leva em consideração o resistor que eu tenho e o indutor. Os valores do indutor e do resistor eles foram incorporados para eu poder fazer esse cálculo. Então, indiretamente, eu já estou trabalhando com esses valores. Agora fica aquele exemplo, né? Pô, se você já está com esses valores do indutor e do resistor associado ao exemplo que vocês querem calcular, o Yuri está pedindo para entrar de novo. Ah, saiu. Yuri, você está aí? Já conseguiu entrar? Eu consegui entrar pelo celular, que é o que eu uso como áudio, mas no meu computador, como a internet está meio zoada, eu estou usando o meu 4G aqui, mas eu estou conseguindo acompanhar as slides. Oh, que tristeza, cara. Tá usando a internet celular? Ah, não, velho. Que revolta agora. Eu vou depois pedir para gravar, tá, galera? Eu tô triste aqui. Pode falar, Wagner. Pode voltar só um segundo na fórmula de cosseno de φ? Um segundo aqui. Deixa eu ver aqui. Se tiver a fórmula saída errada aqui, Wagner, você vai usar aquela que eu passei lá mesmo, tá? Como eu passei rápido para cá, pode ter saído alguma coisa errada. Então, aí no caso aí, ó, vamos supor, se o meu deu 5,9, aí eu vou usar o de 0,59, né? Ah, graças a Deus, isso aí. Aí eu vou usar o de 0,4, em vez de usar o de 0,6. É isso? 0,59? Mais ou menos isso aí. Vamos Olha, supor que todo dê esse valor valor. que você sair do 0,5 para cima, você vai para o 0,6. Entendeu? O valor do cosseno que você encontrar, você sempre vai aproximar para o valor mais alto que você tiver. Então, se você tiver... Pro mais próximo? Pro mais próximo, exatamente. Assim, se você tiver com 0,45, você pode jogar o 0,4. Se tiver com 0,51, aí você vai para o 0,6. Entendeu? Ok. Obrigado. Aí, com esse valorzinho é aquilo que a gente vai entrar lá no aba, que é justamente aquilo que a gente estava procurando. Só que aí fica aquela dúvida, né? Esse valor do beta, a gente não precisa de ter nenhum, é só fazer a representação e calcular. A gente já tinha feito algumas coisas desse tipo, né? Mas basicamente a gente tinha lá, eu vou estar trabalhando com isso, então
eu preciso de achar um ângulo para poder comparar, né? A gente precisa de ter essa comparação. Eu não vou ter... Pode falar. A questão dos cossenos φ, eles só estão na ordem das linhas, certo? Não no quadrante que eles vão estar. Por exemplo, o cosseno 1 é a primeira linha de qualquer A meu aqui. O cosseno 0,9 é a segunda linha de qualquer A meu. É assim que eu analiso o gráfico? Isso. Ó, deixa eu ver se o Abaco está aberto aqui, e aí a gente já passa para o Abaco, se você entender direitinho. Eu vou mostrar o Abaco, que o Abaco tem mais... tá com mais resolução. Deixa eu só aceitar o Gabriel aqui. Fala, Gabriel. Bom? Ó, vamos lá. O cosseno, então, igual você falou, Marcos, o cosseno, a primeira linha aqui é dada pelo cosseno. A segunda linha 0,2, cosseno 0, 0,4, 0,6, 0,8, 0,9 e 1. Então, todas as abas que eu tenho, para o A igual a 0, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Para o A igual a 0,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. 0,4, 0,6, todas elas têm 7 linhas. A linha mais externa, a linha que eu estou trabalhando aqui da nossa representação mais externa, que é a linha mais acima, ela vai ser cosseno igual a 0. A linha que ela é a segunda, de baixo para cima, vai ser quando a gente estiver trabalhando com cosseno 0,2. E assim por diante. Então, é justamente isso aí que você falou. A primeira linha vai ser cosseno 0,0, a segunda 0,2, assim por diante. Quando vocês estiverem fazendo essa associação, vocês vão conseguir incluir a análise por cosseno. Então, se você tivesse encontrado A igual a 0,2, cosseno igual a 0,8, o que você ia ter que fazer? Olha, cosseno igual a 0,8, ele está na terceira linha de baixo para cima. Ó. 1, 2, 3. Então, eu vou pegar A igual a 0,2. É esse conjunto de linhas aqui. Né? O A igual a 0,2 é esse conjunto aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3. E vou andar nessa linha até encontrar com o ângulo de disparo que eu tracei a linha aqui de baixo para cima. Então, a primeira parte que você tem que fazer é traçar uma linha daqui para cima. Ó. Pega um ponto aqui e traço ele para cima. Se o ângulo é 30, vou traçar o ângulo aqui em cima. E vou ver aonde que ele se encontra com a curva que eu determinei para o cosseno e para a analogia. Então, quando vocês estiverem fazendo essa representação aí dos cálculos, né, leve em consideração a forma mais pontual para vocês conseguirem chegar nisso. Vocês encontram primeiro o valor do A, encontra o valor do cosseno, vai na curva do A, conta qual que é a linha do cosseno. Se o cosseno for 0,2, vai ser essa linha. Se o cosseno for 0, essa linha. Se for 0,4, essa. Assim por diante, vocês vão chegando onde vocês precisam. Entendeu? Entendi. Eu tentei, como a gente fez isso na sala e depois na primeira aula, quando a gente veio, eu retomei, mas ficou um pouco corrido, é natural vocês sentirem dificuldade mesmo, tá, galera? Como eu falei, né? O importante é todo mundo conseguir pegar essas partes direitinho para não ficar dúvida. Entendeu aí, Wagner, também? Ok. Tá. Então, fazendo as contas aí, vocês vão conseguir encontrar aí esse valor de beta. O valor do beta a gente vai precisar de comparar ele com alguém. Com quem que a gente vai comparar? Aí que entra a conta que o Marcos ficou me mandando mensagem aí, eu fiquei doido, porque eu não queria bater foto do livro, eu queria encontrar, né? Mas isso aqui é mais fácil a gente determinar por uma escrita direta. Isso aqui que eu passei para vocês no quadro. Ó. O uso correto do ábaco, né? Ele vai determinar aí um ângulo que a gente vai chamar primeiro do ângulo do disparo. O alfa que a gente tem do ângulo de disparo, ele pode assumir diferentes valores dependendo da configuração que eu tenho para o meu circuito. Se o meu circuito estiver com disparos simultâneos dados por 1 ou 2 pulsos, ou seja, se eu estiver trabalhando com um retificador de onda completa ou um retificador monofásico normal, eu consigo trabalhar com uma representação que vai me chegar aí a um valor de alfa 1 igual a alfa. Então, se porventura eu tiver um retificador monofásico de onda completa ou de meia onda, eu não vou alterar o número do alfa. Por quê? Porque quando eu trabalho com retificador, ó, aqui, deixa eu voltar lá nos retificadores, para poder ficar claro. Olha só, quando eu olho para esse retificador aqui de onda completa, por disparo, se isso aqui fosse tiristor, né,
e eu teria só 2 disparos simultâneos, né? Eu não vou disparar os 4 diodos os 4 tiristores ao mesmo tempo. Se aqui fosse tiristor, eu ia disparar 2 e depois eu ia disparar 2. Mas se a gente evolui um pouquinho e chega no retificador trifásico, né? Aí eu não ia ter 2 pontos simultâneos, eu ia ter 3 pontos simultâneos. E aí, quando eu tenho 3 pontos simultâneos, aí o alfa 1, que é o ângulo de disparo, vai ser o próprio ângulo de disparo que você determinou mais 30 graus. Se eu tiver 6 pulsos de disparo simultâneo, ou seja, se eu tiver um retificador trifásico de onda completa lá, para poder fazer a nossa analogia, eu vou ter 6 pulsos simultâneos e o meu valor do alfa 1 seria alfa mais 60 graus. Então, quando a gente está trabalhando com isso, a gente vai levar em consideração que para poder chegar em um resultado, né, para esses cálculos, eu tenho que determinar esse valor do alfa. Para eu determinar esse valor do alfa, eu vou conhecer qual que é o ângulo de disparo e vou verificar, né, a partir do ângulo de disparo, qual que foi a analogia mais próxima daquilo que a gente está querendo chegar, né? Qual que foi o valor que a gente encontrou aí por meio desse pensamento de introduzir esse assunto. Tá, então, professor, se eu estiver trabalhando com ângulo de disparo, eu já sei calcular, achar o ábaco. Agora, para poder determinar, eu só vou precisar de achar o beta crítico. Aí, o que é o beta crítico? Que alguns perguntaram. O beta crítico vai ser eu pegar, de acordo com o número de pulsos, né? Pegar esse número de pulsos, colocar aqui, ó, 2π sobre o número de pulsos, e depois somar com aquele alfa 1 que eu achei nos slides anteriores. No exercício de vocês, o alfa 1 é o próprio alfa, então não tem alteração do valor, né? É o próprio alfa, mas pode ser que vocês encontrem uma situação onde você tem alteração. Qual que seria a alteração? Você somar 30 graus ou você somar 60. Se você tiver alteração, basta você vir aqui no beta crítico e somar, né, essa alteração. E lembrando, né, que eu vou ter 2π mais 2π sobre m, vou somar esse valor do alfa 1 para poder determinar. Esse valor do beta crítico, né, vai ser aquele valor que eu vou comparar. E dependendo do valor do beta, ó, ou eu vou ter um modo de condução descontínua. Aqui que vai ser o modo de condução descontínua? O modo de condução descontínua que a gente viu até agora eu vou ter uma corrente e essa corrente ela vai chegar no zero em algum valor. Então, o beta aqui, ó, faz com que eu tenha o valor chegando no zero. Ou eu vou ter um modo de condução descontínua, ou eu vou ter um modo de condução contínua. O modo de condução contínua, eu vou ter um valor acima daquele... nunca vai chegar no zero, né? Então, a gente vai ter um valor aí acima do valor de beta, acima do valor do beta crítico para poder ser considerado contínuo. Então, esse beta aqui, que é o meu beta crítico, é o maior valor que eu tenho para beta, para aquele circuito que a gente está analisando, né? E todos os valores acima desse vão me determinar um modo de condição contínua. Todos os valores abaixo, um modo de condição descontínua. Então, quando eu olhar para cá, eu vou ter que comparar esse beta de 235 e verificar. Esse beta, ele é maior do que esse de cá? Porque se ele for maior do que o beta crítico que eu possuo, esse beta que eu achei na fórmula, aí o modo de condição vai ser descontínuo. Se ele for menor, o modo de condição ele é contínuo. Então, é importante essa analogia, porque a gente vai conseguir achar essa representação do que é ser contínuo e descontínuo, né? Que a gente pode trabalhar com isso. Pode falar. Só um minuto que cortou quando você falou aqui no meu. Ele é descontínuo quando o beta ele é maior que o beta crítico. Isso? Não, ó, ele é descontínuo, ou seja, ele vai conseguir encostar no zero, né? Quando o beta que você possui ele for menor do que o beta crítico, né? O beta crítico é o maior valor que você tem para poder o seu circuito não ser contínuo. Quando ele for maior do que o beta crítico, aí ele vai ser contínuo. Se ele for menor, descontínuo. Tá bom? Ok. Esse assim, π aí é o meu π radiano ou é o meu π normal? 180 graus. O valor de π? Oi? 180 graus. 180, né? Tá bom? Ok. Tá, mas assim, conseguiu pegar pelo menos a ideia do que a gente precisa de calcular, o que a gente precisa de fazer? Sim, sim. Viu que para poder calcular, né, essas representações, a gente não precisa de ficar preso a fórmula direto, né? Mas a gente só precisa de saber olhar o ábaco direitinho para não ter... Não, a questão de calcular eu sabia, eu não sabia analisar como é que eu ia tirar o que era... Essa forma, esse quadrozinho, esse quadro eu passei para você, eu só passei na sala. E aí, como
eu não consegui baixar o livro, porque o Ivo Barbi lá, o autor que eu falei para vocês, ele é brasileiro, ele mora lá em Florianópolis, né? Aí o que acontece? Esse cara, ele é um dos autores mais famosos na área de potência, né? Internacionalmente também. E aí, o que ele fez? Até ano passado, ele disponibilizou o livro na página dele de graça. Aí um monte de gente fez o download e tudo mais. Aí ganhou muito destaque. Aí o que ele fez depois? Ele foi lá, retirou e colocou o livro pago. Mas eu não consegui achar em nenhum lugar um livro que tivesse com uma resolução boa, né? Eu não consegui procurar, que ele não estava com tempo. Eu queria tentar achar um livro que eu sabia que eu já tinha achado em algum lugar. Eu acabei não achando. Mas é mais ou menos isso. Essa seria a ideia aí pra gente... Entendi. Só mais nessa tabela aí que você tá na tela mesmo. Meu número de pulsos 2. Eu vou calcular no novo alfa por esse beta crítico. Número de pulsos vai ser o que eu vou jogar na fórmula. O número de pulso para esse exercício aí, como é 2, o alfa vai ser o próprio alfa. Sim. Então não vai fazer diferença. O seu alfa aí vai ser, não sei se é 30, vai ser 30, do mesmo jeito. Entendeu? Não vai ter diferença, não. Porque na número 1, número 2, eu achei o exercício, né? Não sei qual é a ordem, o primeiro exercício que tem lá. Você não tem um número diferente para o alfa 1. O alfa 1 vai ser o próprio valor do disparo, não vai somar nada. É isso que eu estou querendo dizer. Não, isso eu entendi. É porque você tem uma fórmula de beta crítico embaixo e na tabela tá outra fórmula. Não para frente. Isso. Não, aqui é porque é o seguinte, ó o M é 2, né? Isso. Então pega 2 dividido por 2. 1. 1 pi. Entendeu? Só tá simplificado. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Ok. Beleza? Mais alguém tem dúvida aí com relação a isso? Sim, não, talvez. Então tá. Se a gente for olhar então para isso aí, a gente sempre vou pedir para vocês terem esse cuidado, né, de fazer essa analogia aí para não ter problema com relação a isso, né? A gente chegar no resultado, olhar para esse resultado e fazer essa observação de que a gente está procurando. A gente está procurando aí justamente achar o beta crítico, encontrei o beta crítico, e qual que é o significado do beta crítico? O beta crítico é o maior valor que eu possuo, né, que vai fazer com que a minha corrente seja contínua. Se eu tiver um valor acima daquele valor, vou ter um modo de condição contínua, ou seja, a corrente nunca vai zerar, né? Essa corrente vai ficar aí num patamar onde ela nunca vai conseguir chegar no zero, e aí a gente vai ter um modo de condição descontínuo. Então, contínuo. Então, é legal a gente ter o entendimento por trás da fórmula, né? Sobre o que vai significar no circuito. Valores acima do beta crítico, eu tenho um modo de condição contínua. Valores abaixo, modo de condição descontínua. Então, o modo de condição contínua é justamente esse, né? Eu trouxe um outro exemplo onde vocês poderiam ter a analogia de verificar isso. A corrente, ela chega no ponto zero, né? Aqui. Então, quando a corrente chega no ponto zero, ela encontrou o zero e depois ela tem um crescimento, o valor de corrente, que a corrente digitou aqui. E aí que no segundo momento, ó, ela não chega a entrar no zero, a estabelecer o ponto zero, e aí ela já começa a carregar no outro semiciclo. Aí esse slide ficou bugado, aqui a gente entra nesse de cá. Aqui é só um resuminho das formas, mas depois vocês podem ver, eu vou passar esses slides para vocês, que é repetido o que a gente já viu em sala, né? O que a gente já tinha visto antes. Só que está resumido aí. Então, olhando para essa nova analogia, né, eu preciso de fazer uma puxada para a gente começar os novos conversores. Então, a gente vai retomar, coloquei aí uma segunda parte das dúvidas de vocês, que é retomar o assunto dos tiristores. E aí, a partir dos tiristores, a gente vai falar do triax para poder emendar aí os conversores CA e os conversores CCC. Então, os tiristores, a gente já sabe o conteúdo de cabeça. Eu só coloquei esse texto para poder ajudar vocês lá na analogia do trabalho. Algumas pessoas também me perguntaram sobre a curva do tiristor, né? Façam essa busca da curva do tiristor. A curva do tiristor já tinha indicado vocês a procurar o livro do Rashid, né? Que lá tem um conteúdo muito grande, mas é bem didático. Ele consegue
Ele consegue fazer uma abordagem bem didática sobre o que vem a ser o conteúdo do tira-estouro, a curva. Então, é mais ou menos resumindo o que vocês vão ver lá no Rashid. É para aqueles que não encontraram o Rashid, pode utilizar esses slides para poder fazer um entendimento melhor do trabalho. Então, tem um tira-estouro. O tira-estouro ele vai conduzir em um sentido. Esse sentido vai determinar da forma como eu vou fazer a polarização de J1, J2, J3. J1, J2, J3 são junções PN ou NP, né? E a partir desses momentos a gente chega na curva do tira-estouro. O que eu tenho de diferente de antes para agora? Eu só deixei o texto explicando para vocês qual é a curva do tira-estouro. O mod foi a exceção do tira-estouro quando ele está no bloqueio, que é essa primeira representação. Isso aqui a gente já viu em sala, né? Aí, a partir do modo de condução, eu posso também ter a condução direta, que é quando ele faz o disparo. Aí, coloquei para vocês a representação do que é a corrente de fuga, o que é a corrente de sustentação, o que é a região de bloqueio. Já está separadinho o trabalho, né? A parte do trabalho que vocês precisam de fazer, já deixei separadinho aqui para vocês conseguirem entender. Aqueles alunos que me mandaram mensagem, então, relacionada ao tira-estouro, né? Tentem fazer essa analogia usando o material que eu vou passar para vocês, esses slides, mas tentem buscar também, né? Fontes extras, caso vocês não consigam entender o que a gente está trabalhando com essa representação de tira-estouro. Então, o tira-estouro, tendo uma corrente de gatilho, eu consigo reduzir o nível de tensão que eu preciso para colocar aquele elemento em condução. A partir do momento que eu coloco o meu elemento em condução, ele vai estar na região de condução direta, que é essa região aqui em cima dada, né, por essa analogia aqui. E a partir dessa região de condução direta, eu vou ter o meu elemento em funcionamento. Tá, professor. Então, o tira-estouro para a gente vai funcionar aí como um meio de você ter a representação de ter um disparo e chegar num ambiente de condução. Sim. Só que existe um outro elemento, que a gente vai ver lá na frente do TRIAC, que copia esse comportamento do tira-estouro aqui e rebate ele para o comportamento negativo. Então, todos aqueles que estão aqui hoje que não lembram do tira-estouro, peguem esses slides que eu deixei para vocês e façam a leitura do comportamento do tira-estouro associado a isso. Claro. Aí, pode falar. Esse slide está onde? Esse slide está passando aí? Esse slide da aula de hoje. Eu vou postar para vocês assim que terminar essa aula. Tá bom? Ah, beleza. Aqui, só tirar uma dúvida. Pode falar. Nessa curva do tira-estouro, se caso chegar na tensão de disparo direta e não tiver o gatilho antes, ele entra em condução. É isso mesmo? É assim, ó. O que acontece? Vamos recapitular tudo. Eu tenho aqui, no primeiro momento, eu tenho o lado reverso. O lado reverso, estou submetendo ele a uma tensão reversa, ele tem a condução de uma corrente que se chama corrente de fuga inversa, né? A corrente de fuga reversa. Essa corrente de fuga, ela pode também estragar o meu tira-estouro, dependendo da forma como eu estou com a tensão negativa. Se eu submeter o meu tira-estouro a uma tensão muito alta, só que inversa, né? Eu posso ter a tensão de ruptura reversa, que é essa tensão aqui, que vai danificar meu equipamento, né? O meu dispositivo. De contrapartida, eu também vou ter uma tensão de ruptura direta, né? A tensão de ruptura positiva aqui, que a gente chama de tensão de disparo direto, tensão VBO, ou tensão de ruptura direta. Essa tensão de ruptura, que está aqui do lado positivo, que é a tensão de disparo, é o máximo valor que eu tenho para a tensão conseguir disparar o meu elemento. É legal eu deixar o meu dispositivo sendo submetido à carga máxima dele de funcionamento? Não é. A gente sabe que, por qualquer elemento que seja, semicondutor, sempre eu vou estar, se eu estiver trabalhando no limiar de funcionamento dele, eu posso sujeitar aquele elemento a mau uso. Então, o ideal é que eu tenha um disparo anterior para poder colocar o meu elemento em funcionamento. Porque esse disparo aqui é comandado por um circuito de controle, né? Quando que eu vou disparar, quando que eu vou injetar corrente. É um circuito de controle. Lembra lá do PWM. Se eu não estiver trabalhando com o circuito de controle associado a isso, eu posso aumentar o nível de tensão até um valor VAK ou VBO, que a gente tem aqui dado pelo máximo de tensão, valor do máximo de tensão para disparo. E aí, quando ele atingir esse valor, ele vai entrar em condução. Vai entrar em condução? Vai. Mas existe a possibilidade dele entrar em condução e ser danificado, caso a gente sempre trabalhe com o máximo valor permitido para VBO. Então, a curva em si, ela vai se manter em funcionamento, ou seja, o tira-estouro vai se manter nessa região aqui de condução, enquanto a corrente que eu possuo for maior do que a corrente de sustentação. Lá no trabalho de vocês tem um outro valor de corrente, né?
que é dado aí pelo, acho que é corrente IL, aqui não está dado para o IL, mas aqui está, ó, tem o IL e o IH. Esse valor IH é o mínimo valor da corrente para o meu momento manter em condução. Se eu tiver um valor abaixo dele, aí o que eu faço? Eu vou para o meu estado de bloqueio. Então, esses valores que eu tenho para a curva, né, eles são dados pelos máximos valores que eu trabalho, o máximo valor com representação, o mínimo valor com representação à corrente, né? Se ele for menor do que isso, ele volta para bloqueio. E a analogia da corrente, que eu tenho uma corrente de fuga tanto no sentido reverso quanto no sentido direto. Ou seja, mesmo estando no sentido direto, eu ainda posso ter uma corrente de fuga, né? Quando eu não disparo esse elemento cedo demais, né? Se eu disparo esse elemento tardio, eu posso ter uma corrente de fuga e danificar meu equipamento com o passar do tempo. Tá bom? Joia? Esse IH aí, ele é o mínimo para se manter após o gate sair, no caso, né? Após você dar o disparo, quando ele está em condução, é o valor mínimo da corrente, né? Às vezes chamado de corrente de sustentação, corrente de travamento, tem a definição para vocês direitinho. Eu passei a definição dessas correntes para vocês de sala, e aí eu vou pedir, aqueles que querem fazer a leitura para o entendimento, né, além desses slides, busquem lá o livro do Rashid, tá? Rashid, R-A-S-H-I-D, Rashid. Eu não sei se tem na biblioteca virtual, mas esse Rashid tem para baixar em tudo que é canto, tá bom? Outros livros de eletrônica de potência, né, até mesmo os 3 que tem lá na biblioteca virtual, eles falam com competência do tiristor, da curva do tiristor. Só que eu não sei qual que é a página. O Rashid eu sei que fala direitinho, e como eu não usei aqueles livros lá como base ainda, a gente só vai usar lá na frente, eu não sei falar qual que é a página, qual que é o capítulo. O Rashid eu sei que ele fala bem de forma didática, por isso que eu sempre indico ele, né? Eu não li todo o conteúdo dos outros livros. Aí a gente volta para essa figura para a gente começar a falar sobre os conversores CA-CA, né? Eu passei para vocês essa figura no quadro no primeiro dia de aula, onde eu tenho uma representação de como que funcionam os princípios básicos da eletrônica de potência. A eletrônica de potência, ela pode ser firmada pelos níveis de conversão que eu possuo entre as tensões contínua e alternada. Se eu estiver trabalhando com um nível de conversão de um nível alternado para um nível contínuo, eu vou ter conversores que vão fazer esse papel e eu consigo mapear quais seriam os princípios de funcionamento desses conversores. Em algumas circunstâncias, eu posso querer fazer um nível de conversão, né, de um nível de tensão alternada para alternada. Eu posso querer converter características da onda, né, formas da onda aqui, e manter ainda assim o nível de corrente alternada. Nos níveis de potência, a gente pode fazer isso, né? A gente pode querer aumentar, abaixar, a gente pode querer reduzir a potência fornecida para a carga. Então, os controladores CA, eles são justamente chamados aí muitos por variadores de tensão, gradadores ou outras formas de representação, desde que você tenha na saída da sua fonte, né, na saída do seu circuito, o nível de tensão em corrente alternada e na entrada o nível de corrente alternada também. A principal aplicação que a gente tem para os gradadores, que são os circuitos CA-CA, os conversores CA-CA, são dadas para aqueles circuitos onde você não precisa de ter uma precisão muito grande. Tipo, uma precisão exata, você precisa de ter uma exatidão lá na hora de você conseguir reconhecer de fato a aplicação direta. Vamos imaginar, por exemplo, aquecimento, controle de temperatura. Se a gente estiver trabalhando com controle de temperatura, lembra daqueles controles dos ar-condicionados, né, antigos, onde não tinha uma precisão muito grande, que você ficava ligando, desligando, né? Aquecimento, aqueles controles lá de chocadeira. Eu quero fazer uma chocadeira um dia para poder chocar os ovinhos das calocitas daqui, mas eu sei que se estiver utilizando o circuito gradador, por exemplo, pode até dar um problema, porque o nível de tempo que eu vou estar submetendo a esse tipo de circuito, ele é muito grande. Eu não estou trabalhando com circuito de precisão alta. Os conversores CA em si, os principais acionamentos, né, eles levam tempo onde eu consigo fazer essa conversão. Quanto menor for a variável de tempo, maior vai ser o circuito de comando para os circuitos gradadores ou os circuitos CA. Então, está aí, né, as aplicações típicas, controle de intensidade luminosa, né, ou em lâmpadas incandescentes, aquecimento, controle de temperatura, reguladores de tensão,
acionamento de motores CA, partida suave e motores de indução. São as principais formas que eu tenho, né, de utilizar um circuito CA, ou seja, sair de um nível de tensão que eu tenho aí para corrente alternada e, a partir de níveis reduzidos desses valores, eu chegar para uma representação que eu preciso, de fato, de utilizar. Ai, calma aí que o fone caiu. Rapidinho. Vou pegar de novo. Não me escuto ninguém. Meu fone quebrou na aula passada, 30 minutos antes do fim da aula, eu tive que improvisar um. Eu escuto vocês com o fone e falo com o outro. Desastrado até em casa. Cara, aí não tem como sair correndo para comprar, né, antes da aula, aí já viu, aí tem que se virar. Mas vamos lá. Então, galera, os dispositivos que são dados por circuito de corrente alternada para corrente alternada, né, eles podem utilizar ou tiristores, que a gente já conhece aí, né, esses tiristores que a gente pode fazer associação aqui, ó, tanto para o semiciclo positivo quanto para o semiciclo negativo. Ou eles podem fazer associação por um único elemento, né, que a gente vai chamar de triac. Olha que coisa legal. Em aplicações que a gente vai ter para o circuito CA, ou seja, saindo de corrente alternada para corrente alternada, os chamados gradadores, né, eu posso utilizar esses tiristores em antiparalelo, ou eu venho aqui e compro, né, um componente que já faz o papel do tiristor. Esse componente aqui, esse novo componente que a gente vai estar vendo hoje, ele é um tipo de tiristor, né, de baixa potência aí, que consegue fornecer valores de controle altos com baixas correntes, né? E ele trabalha aí como se fosse dois SCR, dois tiristores. E esse nomezinho para esse componente aqui a gente vai chamar de triac. Então o triac para a gente, ele funciona como se fosse um tiristor, ele faz parte da família do tiristor, faz parte da família do SCR, né? O princípio de funcionamento é como se eu partisse da ideia de ter um tiristor que atua tanto no semiciclo negativo quanto no semiciclo positivo. Nas últimas aulas, quando a gente falou do tiristor, eu vi essa curva de funcionamento apenas nesse semiciclo, né? Aqui, se eu tivesse a ruptura, eu estaria danificando o meu equipamento. Agora, quando eu vou trabalhar com o triac, eu posso ter essa curva de funcionamento tanto no semiciclo positivo, onde eu consigo dar um disparo direto para esses elementos e conseguir fazer a representação aqui sobre tudo que a gente já aprendeu, né? Ou, em contrapartida, eu vou lá e faço o disparo no semiciclo negativo. Então, eu consigo ter um valor de alfa, né, que vai ser representado aí para todos os semiciclos. Aqui, principalmente, entra aquela aplicação do PWM, né? Lembra que aqui eu tenho dois braços. Esses dois braços podem ter braços para alimentar o circuito, né, como a gente viu nas últimas aulas. Eu poderia estar pensando que isso aqui seria parte de um acionamento, que seria ligado a um componente lá do triac, uma partezinha, esse aqui seria ligado a outra, porque nos dois elementos eu estaria trabalhando com a condução nos dois semiciclos, né, no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. Então, trabalhando com o triac, eu posso ter essa associação. Então, ele conduz tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Eu posso visualizar o triac sendo uma única ferramenta, uma única peça, um único semicondutor, que é composto por uma representação de receber um valor para passagem de corrente e um acionamento aqui pelo gatilho que vai poder ser feito tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Então, falando sobre o triac, né, eu posso ter uma representação, então, de fazer um acionamento no semiciclo positivo e negativo e dar disparos distintos. Ó. Eu posso ter um disparo aqui, um disparo aqui, um disparo aqui, passar um período de onda para a minha representação do que eu preciso fazer e dar outros 3 disparos como sendo o período que eu preciso. Ou, se eu estiver trabalhando em um único período de 2 pi, né, dou um disparo aqui, e vem ter a componente da onda dessa forma. Nesse primeiro momento, ó, o meu período, né, a diferença daqui para cá é que meu período ele não está associado apenas como 2π, né? Eu tenho uma representação maior aqui para o período, porque esse passo aqui ele faz parte do período, né? Esse início aqui ele faz parte do período, então ele iria se repetir a partir desse momento aqui. Então o triac ele funciona lá justamente como essa ferramenta aqui
Ele é bem parecido com o próprio Thyristor, com a própria SCR, mas o princípio de funcionamento dele leva em consideração que a gente consegue fazer o funcionamento dos dois semiciclos, né? Então, a diferença da curva que a gente vê para o triac, ela é bem visual, né? Eu consigo perceber como se fosse mesmo um componente dos dois thyristores. E aí, tanto o triac quanto os dois thyristores, eles podem ser acionados, utilizados no primeiro gradador que a gente vai ver. A gente vai ver vários elementos, não vai ter uma ordem... a partir de agora, a gente não vai ter uma ordem específica, como a gente teve no primeiro bimestre, né? Vai ser do mesmo jeito, a gente vai falar sobre as curvas, depois a gente vai voltar a falar sobre um semicondutor e a gente vai caminhando para poder ir sedimentando tudo aos poucos. Estão vendo que, querendo ou não, toda hora a gente está retomando nas primeiras aulas para poder resgatar os princípios, né? E isso vai se tornar mais constante quando a gente for evoluir lá para os conversores mais reforçados. Então, o controle liga-desliga é utilizado em situações onde a gente precisa de ter o acionamento, mas esse acionamento ele não é tão exato. Esse tipo de controle é usado em situações em que a constante de tempo da carga é muito grande em relação ao período da onda de corrente alternadas, da onda da rede CA, né? O que significa isso? Vamos imaginar que eu preciso trabalhar com sistema de aquecimento. Em sistema de aquecimento, eu vou trabalhar com vários semiciclos, né, vários ciclos, e eu não vou ficar fazendo o corte, né, ou vou fazer o chaveamento a todo o semiciclo. Eu vou fazer um corte depois de tantos ciclos de análise. Vamos pensar assim, eu não vou ficar olhando para minha curva aqui, e vou ficar dando um disparo aqui, um disparo aqui, um disparo aqui. Eu vou dar um disparo, posso dar um disparo aqui para colocar meu elemento de funcionamento como está aqui. Só que depois eu vou ter um período, um tempo, onde eu estou trabalhando na potência, né, deixando o meu elemento A sem estar bloqueado. Depois de um tempo eu vou lá e coloco o meu elemento em disparo de novo. Isso acontece mesmo, né? Quando a gente está pensando no ar-condicionado, por exemplo, existe um período onde a gente não tinha falando do inverter, né, do ar-condicionado tradicional, que faz o controle direto, né, de temperatura, ele vai analisar uma faixa de temperatura e quando ele abaixar daquela faixa, ele vai ser acionado de novo. Então, vai ficar um período onde eu não vou ter o chaveamento direto daquele acionamento. Então, quando eu trabalho com controle de liga e desliga, né, eu tenho essa representação de ter uma constante de tempo muito maior do que a relação do período da rede. Eu não vou ficar chaveando na velocidade que eu tenho para a frequência. Né? Eu não vou estar chaveando todo o meu período. Vai ter um espaço de tempo que vai ser separado aí de cada período para a nossa análise. Então, o controle consiste em simplesmente ligar e desligar a alimentação da carga. A carga que a gente está falando é o que a gente vai, de fato, controlar. Então, essa alimentação vai trazer para a gente, né, qual que é a potência que eu vou entregar para a carga. Se eu estou trabalhando com tempo de acionamento e desacionamento de alguma coisa para uma carga, eu vou conseguir determinar, de acordo com esse tempo, qual que vai ser a potência média que eu vou fornecer para a carga. Se a potência média for alta, ou seja, se eu estiver trabalhando com os níveis de potência bem próximo do meu próprio valor da minha entrada, quer dizer que o tempo que ele fica desacionado é muito baixo, né? Para essa potência aqui ficar próximo dessa potência de entrada, essa potência de saída ficar próximo da potência de entrada de fato, esse valor de T1 deve ser bem baixinho, para isso aqui ter T1 sobre 1 e eu ficar com a potência de entrada igual a potência fornecida para a carga. Se esse valor aqui for alto, ou seja, se eu deixar vários períodos da minha onda desligada, isso aqui for muito alto, isso vai significar que a potência média fornecida para a carga vai ser baixa, né? Porque se isso aqui for alto, eu vou ter um tempo baixinho, um tempo baixo dividido por um tempo alto, eu vou estar multiplicando a potência aqui fornecida por um valor bem menor do que aquilo que a gente precisa de estar trabalhando. A Samia falou, minha internet está falhando, vai jogar no WhatsApp, depois vou. Tá aí ainda, Samia? Eu só olhei aqui agora. Ixi, já tem tempo, né? Tem 18 minutos, tá, mandou. Foi mal. Já falaram dela no grupo já. Tá, joia. Então, quando a gente está trabalhando então, com controle liga e desliga, eu tenho que determinar quantos pulsos eu vou manter o meu elemento ligado, quantos pulsos eu vou manter ele desligado. A gente tem que lembrar que, apesar de ser um controle, né, direto,
na minha rede, o meu semicondutor, ele precisa de ter um controle feito lá pelo PWM ou qualquer outra fonte de controle, ou qualquer outra forma de controle. Então, quando eu estou trabalhando com isso, eu preciso de saber quantos ciclos a carga vai permanecer ligada ou desligada. Eu preciso de saber isso para poder ter um controle direto. Às vezes, esses ciclos são controlados por sensores, são controlados por outras variáveis, né? Então, ó, N é o número de ciclos que a carga permanece conectada à alimentação e N é o número de ciclos que ela permanece desconectada. Então, em um período de onda, eu vou ter um número N de ciclos que ela está conectada e todos esses valores de N aqui eu vou ter que atuar o controle, ou seja, para os valores de N, eu vou ter que fazer o controle do meu dispositivo para poder permitir que eu tenha esse acionamento. E depois, nos valores de M, eu vou manter o meu dispositivo desconectado. E isso aqui, quando eu terminar de fazer a análise, vai ser o período da minha onda. O meu período vai ser determinado pelo número de ciclos que ele permanece ligado sobre o número de ciclos que ele permanece ligado, mais o número de ciclos que ele permanece desligado. Então, eu consigo, de fato, determinar qual que vai ser o período. Eu somar esses dois tempos, né? Essa quantidade de pulsos aqui e essa quantidade de pulsos dados por N. MN são a quantidade de pulsos dados para o tempo que eu vou estar acionado e desligado. Apesar de M aqui, né, não estar relacionado aos pulsos, porque ele está desligado, mas eu tenho a quantidade de ciclos que estão sendo passados aqui, né? Eu tenho a quantidade de representações para frequências que estão sendo associadas ao M. Então, quando eu consigo trabalhar com controle de fase para esse elemento, né, eu tenho aí um tópico muito importante de falar, né? A entrada por um intervalo de tempo menor ou igual a um semiciclo. Eu tenho que fazer o controle da carga justamente de acordo com a representação que eu vou ter que fazer na minha carga. Eu não posso pensar que eu estou trabalhando aqui, ó, com esse valor aqui de acionamento, e aí se eu quiser reduzir, ou se eu quiser trabalhar com alguma forma de ceifar alguma parte desses ciclos aqui, eu não posso falar que eu não vou conseguir chegar no meio aqui e fazer o meu chaveamento. Eu preciso de ter, olha, você vai chavear aqui na entrada para colocar o meu elemento, para deixar meu elemento conectado, você vai chavear aqui na saída para deixar o meu elemento desconectado. Então, dependendo da forma como vocês têm, né, se a gente tivesse que trabalhar em todos esses semiciclos aqui para poder colocar um ângulo de disparo, ia ser muito complicado de trabalhar com esse circuito, né, CA-CA. Por isso que o controle liga e desliga leva em consideração aquela abordagem, né, de eu ter uma constante de tempo, ou seja, o tempo que ele vai permanecer ligado, o tempo que ele vai permanecer desligado, muito maior do que a quantidade de ciclos que eu possuo. Olha, eu tenho a quantidade de ciclos aqui, mas o período dele vai ser maior do que essa quantidade. Eu não vou estar fazendo o acionamento direto quando a gente estaria fazendo com retificador de onda, quando a gente está trabalhando com circuito CA-CC. Né? No retificador, eu preciso fazer a retificação em cada semiciclo. No controlador CA-CA, não preciso, porque eu já tenho o valor da tensão. Eu já tenho a minha curva que eu preciso. A minha curva ela é CA, e eu quero que ela saia na corrente alternada. Então, ela já está aqui do jeitinho que eu preciso. O que eu preciso de fazer é conseguir a partir dessa curva ir lá e dar um espaçamento onde eu não vou estar fazendo acionamento disso para a minha chave, para a minha carga, né? Então, o triage para o controle de chave de fase, ele pode ser utilizado, o segundo elemento aí. Esse primeiro aqui seria o controle liga e desliga. E agora eu também posso estar trabalhando com o controle de fase. Então, ó, no controle de fase, em um dado semiciclo da rede, o tiristor é disparado em um determinado instante, fazendo com que a carga seja conectada à entrada por um intervalo de tempo menor ou igual a um semiciclo. Qual que é a diferença do de fase para o liga e desliga? O controle de fase, eu vou analisar o período e fazer o controle por semiciclo. Então, aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo um papel lá do retificador, né? A ideia do retificador, eu vou analisar um semiciclo e vou conseguir falar, olha, a partir desse semiciclo, qual que você vai aproveitar? O que você vai aproveitar de cada semiciclo? Qual que é a parcela da sua onda que você vai aproveitar para carga? Então, dependendo da forma como eu escolho, ou seja, da posição onde eu vou determinar o disparo, eu vou ter uma defasagem maior do ângulo que eu vou, de fato, colocar lá para poder ser bloqueado ou menor. Variando do ângulo de disparo, é possível variar o valor eficaz da tensão na saída, porque
se eu variar o ângulo do disparo, eu vou diminuir a tensão média da saída, a tensão que eu vou estar associando para a carga. Então, trabalhando com isso, olha, eu agora não vou olhar para a onda e deixar ela corretinha como a gente já possuía, controle liga e desliga. O controle liga e desliga, eu não mexia na minha onda. A minha onda, ela permanecia intacta, tá vendo? Ela permanecia intacta. O que eu fazia era desacionar aquela onda por um período de tempo e depois ligar ela de novo. Liga, desliga, não estou mudando. Agora, de fase, eu vou alterar quando que eu vou fazer dar de fato disparo ou bloqueio. Olha, para um valor de onda aqui que eu tenho, que é esse aqui, em um ângulo alfa de disparo, você vai ter a representação de chegar nesse ângulo alfa e fazer o bloqueio. Então, quando eu tenho aqui o ângulo alfa dado aqui por um tempo maior de representação, dado por, sei lá, nesse caso aqui até maior do que 60, né? Está quase 90 ou 90 mesmo. Se tivesse aqui falando nesse caso, eu estaria reduzindo pela metade o valor da tensão fornecida pela alimentação e que iria direto para a carga. Então, o ângulo alfa aqui, ele iria fazer com que na minha saída da carga, eu tivesse metade da tensão associada à entrada, trabalhando aqui com 2 tiristores, né? Eu poderia substituir esses 2 tiristores com um triaco também, tá? Então, eu mudei a fase da minha onda, eu não mudei a representação de ligar e deixar ela no mesmo formato. Então, eu mudei a característica da onda. Quando eu faço isso, eu estou trabalhando com controle de fase. O circuito é bem simples, né? O circuito consiste em eu colocar um tiristor aqui em antiparalelo, um de análise que eu preciso, e em seguida associar a forma de entrada que eu tenho e jogar e deixar isso fluir direto, né? Então, o controle de fase, diferente do controle liga e desliga, eu vou fazer modificações na parte construtiva da onda, ou seja, eu vou modificar de fato a minha onda, e quando eu modifico a tensão de entrada, por meio dos disparos, dos pulsos, né, associados a cada semiciclo, eu também vou modificar a tensão média fornecida para a carga, até que está descrito aqui, né? Variando se o ângulo do disparo, é possível variar a tensão na saída. Os valores de tensão, corrente e potência na carga dependerão não apenas do ângulo de disparo, mas também do pico da carga alimentada, né? Quanto que eu vou trabalhando com essa representação da carga, qual que é o valor para essa carga de alimentação. Pode falar. Nesse caso, eu vou ter apenas um disparo ou posso ter vários disparos no mesmo sistema? Você vai ter 2 disparos nesse caso. Um disparo do semiciclo positivo e um disparo do semiciclo negativo. Você pode ter vários disparos, ou seja, no mesmo período de onda que você bloquear e depois voltar a disparar, só se a frequência for muito baixinha, mas eu nunca vi nenhuma aplicação desse estilo, entendeu? Onde você precisa de trabalhar na mesma parte da onda, você fazer bloqueio e disparo no mesmo sentido, né? Mas, assim, pelo menos 2 disparos, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, positivo e negativo. Aí você vai ter esse controle. No outro, né? Pode falar. Esses ângulos de disparos, eles têm que ser sempre iguais ou eles podem ser diferentes? Por exemplo, no positivo é um, no negativo já é um outro ângulo. Ou eles são iguais? Para você controlar, assim, normalmente o ângulo alfa, quando você disparar ele no valor, você já vai projetar o circuito para que o próximo ângulo que você dê no semiciclo negativo seja semelhante ao alfa. Por quê? Se você vai dar valores diferentes, né, para o disparo, aqui do semiciclo positivo ao semiciclo negativo, pode acontecer, né, que da análise dos períodos subsequentes, ou seja, vai chegando corrente, vai passando a forma de onda, de chegar um momento em que isso interfira nesse valor desse alfa. Porque se você muda o valor aqui na tensão de disparo negativo, as características construtivas do SCR, né, as características do elemento aqui, vão influenciar no retorno da corrente. Sem consequência, eu dar um ângulo de disparo diferente, a consequência que você teria, se você não controlar para esse ângulo não ficar próximo aqui, né? Você pode dar em tempos diferentes? Pode, mas esse ângulo não vai poder ficar muito próximo da sua representação da entrada da próxima semiciclo. Porque se ficar próximo, pode acontecer o caso de você tentar disparar 2 braços ao mesmo tempo, e aí dá ruim, entendeu? Então, pode acontecer? Pode, mas o ideal é que a gente projete, né, tanto o alfa aqui, dado, para o semiciclo positivo, acontecer no mesmo intervalo de tempo que a gente vai ter para o semiciclo negativo, porque aí fica mais fácil da gente controlar. Lembra que o PWM
a gente vai ter uma curva de representação. Para eu fazer o controle diferente, eu teria que usar duas técnicas PWM. Uma para controlar esse lado e uma para controlar esse lado. Se eu vou usar no mesmo tempo, no mesmo representação, na mesma largura de tempo, né? Então eu teria que utilizar uma PWM apenas, e aí eu duplicava o sinal e colocava uma inversora para poder atuar aqui e aqui. E assim a gente conseguiria formar, mas não tem nenhuma restrição quanto a isso. Tá bom? Ok, tá. Então, ó, pode falar, Wagner. Uma dúvida aqui, uma curiosidade. No soft start, quando você tem a rampa de aceleração e você modifica o tempo da rampa de aceleração ou o tempo de aceleração, esse tempo você modifica o período da onda ou você está modificando esse ângulo de disparo? Se você automaticamente, quando você modificar esse tempo, você vai estar alterando o período que você vai estar analisando essa onda, tá? Mas... porque aí ele sai de 0 até a tensão nominal da rede. Aí esse tempo eu regulo 0 a 10 segundos ou 0 a 5 segundos, eu posso regular. Né? Então esse tempo, 5, 10 segundos, é o tempo do período da onda, no caso, né? Da onda completa, fazer um período de 0 a 2π, e aí eu estou encurtando e aumentando ela, seria? Se você der um disparo mais curto, né? Você vai conseguir ter um valor de tensão fornecido para carga maior, e quando você tiver esse valor de tensão fornecido para carga maior, apesar de você ter a mesma representação por período, a tensão que você vai estar submetendo para carga é maior. Por isso que esse valor que você tem lá no final é maior. Mas se você não mudar a característica da frequência da rede, ou a forma como você está trabalhando com a sua retificação, o período vai ser o mesmo. O que vai aumentar é a tensão fornecida para a carga. Se você pensa assim, se eu demoro mais para poder dar esse disparo, aqui, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, tá? Se esse ângulo aqui for dado mais curtinho, maior vai ser a quantidade de tensão que vai ser submetida para a carga. Por isso que você encontra valores maiores, mais próximos da tensão de alimentação. Se esse ângulo alfa ele é mais estendido, ou seja, se eu dou um disparo mais próximo aqui da retificação, eu vou estar apenas com uma parcela bem reduzida da tensão lá na carga. Por isso que quando a gente está fazendo isso, até mesmo para a partida, né, a gente consegue ter uma redução dos valores para poder estar trabalhando de acordo com o tempo que você dá o disparo. Entendeu? Tá isso mesmo. Mas que bom, cara. Assim, a ideia é que no final vocês consigam pegar e fazer esse tipo de análise mesmo. E assim, não existe... lá no Soft Start tinha esse símbolo aí do triac para as 3 fases. Né? Para cada fase tinha um símbolo de triac. Aí alguns soft starts só tinha símbolo em 2 fases, ou seja, era controle de 2 fases e o outro tinha controle de 3 fases. Aí eu fiquei curioso no tempo, quando você modifica o tempo de aceleração desse soft start, você está modificando o quê? Aí, na verdade, é o ângulo de disparo, é o período, entendeu? Se você modificar o tempo, vai ser o ângulo de disparo. Eu fiquei explicando, eu fiquei... Entendi. Tá bom? Mas depois das coisas a gente pode tentar dar uma olhada direitinho para explicar. Posso trazer para vocês também uns outros exemplos para isso. Beleza? Mas é isso aí, é pegar e tentar fazer essa analogia, porque quando a gente vai trabalhar com elementos que são trifásicos, né, a gente tem que entender essa teoria, mas aí a gente vai ver que a analogia é um pouquinho mais embaixo, né? O princípio, né, vai ser o mesmo, só que a gente vai ter que analisar outros fatores que podem estar envolvidos. E pensa assim, toda vez que eu vou retificar uma onda que não é monofásica, se a gente estiver trabalhando aqui com ondas trifásicas, assim, né? Se eu estou trabalhando com uma onda, uma retificação de meia onda, o período vai ser duplicado, né? Vai ser reduzido. Se eu agora faço a retificação em onda completa, a frequência da rede vai ser duplicada em um momento. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, se eu saio aí se eu tenho uma alimentação dada a 60 Hz no retificador de meia onda, eu vou ter um valor. Se eu vou para o onda completa, agora o período vai ser reduzido. Quando o período é reduzido, a frequência ela é dobrada. Então, analisar vai depender do princípio construtivo, ou seja, da topologia do circuito que você está trabalhando, do tipo de disparo que você está efetuando e do próprio período que você vai, de fato, falar aí, olha, eu vou dar um disparo aqui, mas vou esperar um tempo lá no meio do circuito para poder deixar ele funcionando e tudo mais. Tem outras características que a gente analisa para poder determinar, de fato, período da onda, frequência e como que isso vai se comportar quando a gente muda
o tipo de circuito. Beleza? Tá. Então, quando a carga é trifásica, né, como motor de indução, por exemplo, é necessário colocar, então, aí um controlador trifásico, como eu acabei de falar com vocês, esse controlador trifásico pode ser analisado ou incluído por meio de vários controladores monofásicos, onde cada controlador monofásico faz o controle da fase individualmente, ou associar aí um outro valor, uma outra forma de conseguir controlar isso por um sistema para fazer um conversor CA-CA, como que é o nosso exemplo, né? Se eu estiver trabalhando com controlador trifásico, sempre lembrar, né, das configurações, eu posso mostrar, configurar esse controlador para poder fazer a alimentação em estrela ou triângulo, né? Essas configurações de estrela e triângulo vão estar diretamente ligadas com os níveis de tensão que a gente vai estar submetendo. Se eu estiver trabalhando com níveis de estrela, eu vou ter um nível. Se eu estiver trabalhando com triângulo, eu vou ter outro nível. Então, às vezes a gente precisa de fazer manipulação da forma como a gente faz essa ligação para poder ter partida, para poder fazer controle dos níveis de corrente, né? E tudo mais. Então, quando vocês trabalham isso de forma ligada com a eletrônica de potência, vocês acabam visualizando que o controle de um nível para o outro, né, de tensão, de nível de associação, seja triângulo estrela, né, seja de estrela ou triângulo, isso também vai estar ligado à forma como eu vou fazer o acionamento direto desses controladores, tá? Aí a gente dá um pause no controlador CA, né, como a gente falou, e agora a gente faz uma abordagem para o controlador CC. O controlador CA, então a gente viu, ó, já estou com o mesmo nível de controle CA e eu vou para CA. Agora eu estou com o mesmo nível de controlador CC e vou para CC. Então, sai de corrente alternada para corrente alternada. Posso fazer daquela forma que a gente falou, usar o PWM para poder fazer o controle. Liga e desliga o controle por fase. Sai de controle contínuo para controle contínuo. Aí o mundo é um planeta gigante, né? A gente estava lá em Plutão e agora a gente foi lá para Júpiter, porque controladores CC, a gente vai ver que é o principal foco que a gente tem de aplicações para a eletrônica de potência, quando a gente precisa de fazer analogia sobre o que a gente precisa de investigar, né? E aí os controladores CC são utilizados aí nas fontes chaveadas, são utilizados no controle de motores de corrente contínua, e eu preciso de sair, de fato, de um nível de corrente contínua aí para um nível de corrente contínua e mudar as características desses níveis. Eu posso fazer aumentar o nível da tensão da saída, diminuir o nível da tensão da saída, aumentar o nível da tensão em um estágio, depois em outro estágio diminuir, e assim por diante. Ou até mesmo, né, usar os níveis de corrente contínua para corrente contínua, né, para poder sair de uma corrente contínua e ir para a corrente alternada e depois retornar para a corrente contínua. Então, dependendo dos níveis dos estágios que eu tenho para controladores CC, eu preciso de estar trabalhando com essa representação. A partir de uma fonte de tensão fixa na entrada, essa fonte de tensão fixa em níveis de corrente contínua, os conversores CC, a gente volta na analogia que a gente estava trabalhando lá com a PWM, né, de estar trabalhando com esses conversores, e agora, a partir de uma tensão fixa na entrada, a gente vai fazer uma representação de como que eu vou converter essa tensão de entrada e vou obter aqui uma tensão de saída que também possui um nível de tensão fixa em corrente contínua. No nível mais básico dos conversores CC, eu vou ter dois conversores, o conversor Buck e o conversor Bush. O conversor Buck a gente vai chamar de que é um conversor abaixador de tensão. O conversor Bush a gente vai chamar de um conversor elevador de tensão. Então, por lógica, né, levando em consideração o nome, se eu estiver trabalhando no conversor Buck, eu vou ter um nível de saída da minha tensão menor do que o nível de entrada. Eu entro com o nível de tensão E1 e faço a redução dessa tensão para a saída do meu conversor, tendo aí como E2 menor do que E1. Se eu estiver trabalhando com um conversor Bush, então que é um conversor elevador, o meu nível de tensão da saída E2 vai ser menor do que o nível de tensão E1. Esses nomezinhos já vêm do próprio nome, né? Buck e Bush, da conversão. Maior, não? Oi? Maior, não? É maior. Se foi menor, eu pensei uma coisa, foi outra. O nível de tensão E2 é maior do que o nível de tensão E1 no conversor Bush. Se a gente estiver trabalhando com desses dois conversores, né, vocês vão ver que os dois eles são os mais tranquilos de se adaptar, né, para as aplicações, mas depois os dois eles podem ser fundidos
para formar um único conversor, que é um conversor buck-bust. Uma hora você pode abaixar, outra você pode aumentar. Então, o primeiro conversor que a gente vai ver é o buck, né? Depois a gente vai ver o bust. Na próxima aula a gente vai fazer um enxurrado de conversões. A gente vai ver o buck, a gente vai ver o bust, a gente vai ver o buck-bust, a gente vai ver o cup, CP. Então vai ser uma aula mais voltada só para conversor corrente contínua. Eles não são pequenos, são grandes os conteúdos para cada um desses conversores, mas a aplicação desses conversores é tão vasta, né? E por conta da forma como eu faço para poder mudar a topologia do circuito e mudar as características do mesmo, eu tenho aí uma representação mais elevada de como eu posso trabalhar com esses elementos. Então tá, eu estou trabalhando com um conversor, esse conversor abaixador, né? Então a ideia é que eu tenha pelo menos aí um valor de uma representação onde eu tenho uma tensão centrada e ora eu vou fornecer essa tensão para minha carga, ora eu vou fornecer essa tensão para o nada, né? Então, no momento em que eu estiver fornecendo essa tensão para a carga, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fornecendo a alimentação para aquela carga. Então, se a gente fosse pensar no princípio construtivo desse conversor do zero, seria o seguinte: para eu poder reduzir, ou seja, para eu abaixar a tensão da carga, basta deixar a carga sem a presença da tensão da fonte durante um período da minha onda, né? Então, ó, eu posso ter um período da onda eu fornecendo o valor de tensão da minha carga, e depois de um período eu vou lá e retiro aquele valor de tensão. Se eu faço isso, o valor da tensão no próximo período vai ser mesmo desse, e eu vou ter no final uma tensão média menor do que se eu estivesse oferecendo durante todo o período a tensão de alimentação. Então a ideia básica do conversor abaixador pode ser vista na figura abaixo. A chave S pode assumir a posição A e a posição B. Quando a chave encontra-se na posição A, o que eu estou fazendo? Alimentando a carga com nível de tensão, né? Tensão contínua. Quando a chave se encontra na posição B, o que eu faço? Eu desconecto a minha chave da posição A para que conecte na posição B, a minha carga está sem alimentação de tensão. Então, a tensão média na saída, que é o meu V0, é menor do que a tensão de entrada. E eu consigo fazer aí a redução do nível de entrada. Seria legal se fosse assim, né? Mas a gente começa a pensar. Olha, então, para eu reduzir, né, esse RIP, ou seja, para eu pegar e não sair do nível máximo para o nível mínimo, do 100% da tensão para o nível mínimo, o que eu faço? Isso aqui, de fato, vai ser conseguido pelo nível de corrente que eu vou estar fornecendo na carga. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui na nossa carga e coloco um indutor em série com ela. Porque se eu colocar um indutor em série com ela, quando eu tiver o desacionamento do circuito, ou seja, sair do circuito A, do ponto A para o ponto B, o que eu vou ter de representação de corrente? A minha corrente de representação à carga, por ter variado, por ser reduzida, né, a variação, eu vou, consequentemente, reduzir os níveis de tensão. Então, ó, na figura seguinte, foi introduzida um indutor em série com a carga, que pode reduzir o ripple da corrente no circuito, consequentemente, o ripple da tensão na saída. Se eu não estou fornecendo corrente no meu circuito, e a minha tensão ia do máximo para o mínimo. Quando eu forneço um indutor em série com um resistor, a minha corrente não vai mais do máximo para o mínimo. Em contrapartida, ela não vai ser alimentada de início, né, com ponto máximo. O que vai acontecer? Eu vou demorar um tempo para fornecer o nível máximo da tensão para a carga, porque eu vou estar carregando, né, eu vou estar fornecendo energia aí para a alimentação dos enrolamentos do indutor. Eu vou estar fornecendo energia para o indutor. E um pico desse fornecimento de energia, quando eu mudar a posição da carga que eu tenho uma redução mais suave da forma como eu vou fornecer a tensão para a minha carga. Então, com a corrente na posição A, a corrente do indutor cresce. Estou tendo a corrente do indutor sendo armazenada, né? Tendo armazenamento de energia. Na posição B, o indutor atua como uma fonte, né, transferindo energia armazenada anteriormente para a carga, decrescendo o valor da corrente de representação que a gente precisa. Então, olha, eu já consigo pensar, né, galera, que toda vez que a gente for trabalhar com o conversor, eu preciso de ter essa ideia dos passos que estão sendo feitos para eu formar aquele conversor. Eu comecei falando, olha, para eu poder diminuir o valor da tensão na saída, eu preciso de duas posições, uma para poder fornecer a alimentação e outra para poder desconectar aquele elemento. Quando eu vou desconectar, não posso desconectar e deixar aquilo no zero. Eu tenho que desconectar, mas eu tenho que ter uma
representação mais suave. Então, para poder ter essa representação suave do nível de representação da corrente, eu vou lá e coloco o indutor, porque o indutor vai fazer isso. Então, toda vez que eu precisar disso, eu já tenho que ter em mente que o que eu vou precisar de incluir é um indutor. Porque se a gente tiver esse pensamento, a gente não vai precisar decorar a topologia do circuito. A gente vai decorar como a gente vai aprender, né, como que eu faço para incluir passo a passo para poder chegar no conversor. Então, o conversor abaixador, usando essa topologia, eu vou lá incluir o indutor para poder ter um ripple de ondulação menor, né, uma ondulação menor em relação à corrente. Mas mesmo assim ainda não está legal, né? Isso aqui para a gente não é uma corrente contínua. A minha saída do conversor, ela precisa estar na forma de uma corrente contínua. Eu preciso de garantir que eu tenho uma corrente contínua, porque o conversor abaixador buck, ele é CC. Então, se eu entrei com o nível CC, eu preciso sair com o nível CC. Nesse nível que está só com o indutor aqui, eu não estou com o nível CC. Isso aqui está alterando, né? Isso aqui está mais para o formato de uma triangular do que para o nível de corrente contínua. Então, a gente já tem que vir na cabeça de vocês ter o que você já tem no curso até agora, né? Já precisa de ter o pensamento de que se eu preciso ter uma corrente contínua aqui agora, eu preciso em algum lugar acrescentar um capacitor. Porque se eu acrescentar o capacitor, eu vou conseguir diminuir esse ripple de ondulação, né, que já foi induzido aí pelo indutor por conta da aplicação da corrente. Então, para eu conseguir finalizar esse conversor, né, eu vou ter que representar um valorzinho que vai trabalhar com um capacitor. Detalhe, quanto maior o valor da indutância, menor vai ser o ripple de ondulação da corrente. A gente já tem isso bem dito quando a gente trabalhava com um capacitor para poder controlar a tensão. Quanto maior o capacitor, menor vai ser o ripple, né, a ondulação da tensão. Da mesma forma como a gente trabalhou lá com os retificadores, né, que a gente estava trabalhando com a corrente contínua ou descontínua. Se a gente tinha lá um alto volume do indutor, maior seria a possibilidade de eu ter um nível de condução contínua. Quanto menor o indutor, maior seria a possibilidade de ter um nível de condução descontínua. Por quê? Porque se o indutor é alto, essa representação da corrente nunca vai chegar no zero, sem estar descarregando. Viram que aquele início da aula foi meio que interessante para a gente conseguir resgatar essas ideias, né? A gente ir sedimentando. Então, para eu conseguir ter esse ripple reduzido com relação ao capacitor, né? A onda, o que eu faço? Depois do indutor, eu vou lá e coloco um capacitor. Porque pensa o seguinte, olha, se eu estiver na chave na posição A, o que vai acontecer? Ó, na posição A, eu vou armazenar energia no indutor, né? O indutor vai se opor à variação de energia na forma de corrente, né? Vai se opor, vai ficar carregado. Na hora que esse indutor já estiver todo alimentado, estiver, né, de fato, com as espiras lá carregadas por meio do fluxo de energia, eu vou passar a considerar ele como um curto, né? Para nossa observação de análise de corrente contínua. Então, esse aqui seria um curto. Em contrapartida, o que eu estaria fazendo? Carregando o capacitor. Carreguei o capacitor. Na hora que o capacitor estiver carregado, ele vai funcionar como um circuito aberto. E aí eu vou ter só o resistor. E aí, olha só, se eu só tenho um resistor, eu tenho um circuito, um curto-circuito aqui, um circuito aberto aqui, o meu resistor está dessa forma. O conversor ele está desse jeito aqui ainda. Estou trabalhando com o meu indutor. Só que na primeira parte é bacana, eu vou ter essa representação. Só que na segunda parte, quando eu sair do modo de conexão aqui, que vai ser alterado, porque eu vou ter um fluxo de energia fornecendo corrente para o meu resistor, e eu ainda vou ter o meu capacitor aqui sendo alimentado, né? Que vai fornecer e vai níveis de tensão, ou seja, vai se opor à variação de tensão na carga para poder manter constante. Então, para redução ainda mais eficiente do ripple, desenvolvendo ainda mais o conversor buck, foi adicionado um capacitor em paralelo com a carga. A etapa final do processo de desenvolvimento do capacitor buck é a substituição da chave S. Então, na chave S, para eu poder fazer esse controle, eu vou falar assim, pô, não vou fazer uma chave simples, eu preciso de trabalhar com alguma aplicação que me dê um controle mais efetivo. E aí, para poder conseguir fazer esse controle dessa chave, que a gente chamou de S, X, eu vou usar um semicondutor. Aqui que eu escolhi, eu vou apresentar para vocês o MOSFET. Eu lá escolhi o MOSFET. A gente não viu ainda, né, a aplicação. A gente pode ter visto alguns disso lá no trabalho, não, então lá na eletrônica analógica, mas existe. A gente tem uma chave, que agora a gente chamou de MOSFET, e aí eu vou fazer o controle dessa chave. A gente já falou que para a chave a gente poderia escolher qualquer semicondutor, né?
E aí a gente vai utilizar a técnica que a gente já viu da PWM. Para quê? De acordo com a tensão que eu tenho na minha carga, eu falo, opa, pode vir aqui e acionar essa chave e ligar ela, ou opa, vem aqui e desliga, porque o nível da tensão da carga já está muito maior. Então, tem uma tensão de referência, que vai ser a tensão de controle, que a gente já viu lá no negócio que vai ser... E se eu estou trabalhando com PWM, é aqui que a gente vai fazendo o link de tudo que a gente está vendo, né, galera? Ó, se eu estou trabalhando com nível de condição contínua, então essa tensão de referência aqui vai ser contínua, vai ser uma tensão contínua, que vai estar comparando ao nível de tensão contínua. Estou querendo fazer que a minha comparação aqui fique igual à tensão de referência. Então, ó, eu vou fazer a analogia dessa representação aqui da entrada. A entrada vai ser justamente o controle, a saída do PWM vai ser justamente a entrada da chave, que vai ser o controle dela. E agora, essa chave, para poder evitar, né, o bloqueio direto e ter a passagem reversa no sentido quando eu estiver com ela desligada, eu venho aqui e coloco o diodo. Esse diodo aqui, quando eu estiver no sentido reverso, ele vai funcionar, né? Então, no primeiro momento, né, eu tenho aqui um exemplo de um conversor buck, tá? Um conversor buck feito na plaquinha, né? Que vocês podem ter aí a aplicação direta dele. Aqui já a representação com dissipadores, né? Já com indutor e capacitor. Então, é o capacitor que a gente vai estar colocando, o indutorzinho aqui, a representação dos capacitores para carga, né? E aqui a entrada para carga, a entrada para o controle, né? Então, quando a gente está trabalhando com esses elementos para a representação do que eu preciso fazer, ó, no primeiro momento, né? Quando a gente está trabalhando com o conversor buck, eu vou estar fazendo o armazenamento dos dois elementos. Então, ó, quando é M1, o que é o M1? É o semicondutor. Quem que é o M1 para a gente aqui? A gente chamou de um MOSFET. Então, quando o M1 é comandado a conduzir, substitui a chave na posição A, que é aquela primeira parte que a gente tinha visto, armazenando energia no indutor. Armazenando. Quando M1 é bloqueado, a corrente circula pelo diodo D1, né? Que é o segundo passo. A corrente passa a circular por aqui, né? Pelo diodo D1. Corrente de circulação roda livre, substituindo pela posição B, né? Ela estava na posição A, que era aquela ligada diretamente aqui, ó. Estava assim na posição A, agora foi na posição B. Esse B aqui, para a gente vai lá e coloca um diodo, para poder bloquear qualquer corrente que esteja no sentido reverso na primeira análise, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade de um caminho de roda livre no segundo caso. Então, fiz esse passo, fiz a primeira análise, tive o crescimento da corrente, vou para a segunda análise e tenho a liberação da corrente na própria carga. Então, quando eu olho para o conversor dessa analogia, eu consigo visualizar, né, para o primeiro conversor, que era o próprio conversor buck, que eu tenho os dois estágios, que é o estágio de armazenamento da própria tensão da corrente que eu tenho no indutor, a corrente passando no sentido, que é a extensão no sentido oposto, né? Tem a analogia aqui do carregamento do capacitor e da corrente zero, que seria a corrente que vai chegar até a carga. No primeiro momento, ó, a corrente que vai para o indutor, ela vai funcionar com uma pequena ondulação, um ripple, né? A tensão de entrada menos a tensão de saída vai ser justamente a tensão que eu vou estar analisando aqui para a tensão V0, que é a tensão na carga. E aí ela tem a corrente que é dada pela corrente na própria chave, a corrente na chave vai ser a corrente no meu semicondutor. No primeiro momento ela está crescendo, depois eu vou lá e bloqueio. Esse momento que eu bloqueio é justamente o momento em que eu deixo de fornecer energia para a minha carga, né? Para o meu circuito. Então a M1 aqui está off. Quando a M1 está off, ou seja, quando eu desaciono essa chave aqui, né? É justamente o momento em que eu tenho a presença cortada, eu não tenho corrente passando aqui por essa chave mais. Mas, entretanto, quando eu não tenho a corrente passando por essa chave, eu tenho a corrente circulando pelo diodo. Então, aqui, ó, no momento em que eu não tenho a corrente passando pela carga, pela chave, essa corrente ela está sendo circulada pelo diodo. E essa corrente está sendo circulada pelo diodo é justamente a corrente que vai estar vinculada à carga, né? Que vai estar sendo fornecida em um valor. Quando eu estou trabalhando com os valores de corrente, eu também posso estar vinculando isso quando for analisar a tensão, que eu vou estar trabalhando com o capacitor em paralelo para poder fazer o ripple de ondulação ser menor do que o esperado, né? Ser muito pequenininho a ponto de a gente considerar isso sendo corrente contínua. Então, de maneira geral, o modo de operação desses dois circuitos vão funcionar dessa mesma forma. Eu posso chegar e substituir aquilo lá por um TBJ, aquela chave? Pode. Para eu poder mudar a primeira etapa lá do buck e substituir por um TBJ, eu só vou mudar a chave. Ó. Aqui agora virou um TBJ e antes era um MOSFET. Se eu quiser substituir isso aqui por outro, enquanto eu vou poder, o restante do circuito
vai permanecer inalterado. Então, é válida a aplicação que a gente está tendo, né, do conversor, e é válido a gente sempre fazer essa analogia para representação do que a gente está precisando trabalhar, porque, de acordo com esse conversor que a gente estiver trabalhando, a gente vai conseguir fazer essa representação de aumentar a tensão, diminuir a tensão, chegar num valor mais próximo do que eu preciso ou não. Beleza? Sim, não. Pessoal, eu tinha preparado a aula para poder gastar um pouco mais de tempo naquela parte inicial, explicando o ABAC, até mesmo para poder deixar para vocês terem dúvidas, né? Então, hoje eu vou finalizar aqui no Conversor Buck, porque eu acho que, assim, pelo menos para vocês terem a ideia de acompanhar, pegar tudo e acompanhar até o desenvolvimento do Buck. O Conversor Buck a gente vai ver que segue o mesmo princípio, mas depois eu vou passar para vocês tentarem fazer essa analogia sozinhos. E depois, quando vocês terminarem essa analogia, a gente começar a próxima aula falando do Bush para poder seguir para os demais. Beleza? Deixa aberto aí para dúvidas que vocês tenham, qualquer questionamento, qualquer coisa que vocês tenham em relação ao primeiro bimestre também. E fico à disposição novamente. Ô, Adam. Pode falar. Tem uma duvidazinha assim, naquela... Por exemplo, se você tiver o retificador de meia onda, né? Controlado, né? E tem o diodo de roda livre. Tá. Aí, por exemplo, quando você não tem o diodo de roda livre, o beta, no caso, ele é considerado, que aí você vai ver o beta e o beta crítico e vai ver se ele está no modo contínuo, descontínuo ou crítico, né? Agora, quando você tem o diodo de roda livre, como a corrente sempre vai se manter devido a esse diodo após a saída do gate, né? Seria sempre contínuo nesse caso? Tem que pensar o seguinte, quando você estiver trabalhando com o modo de condição que a gente está aqui, né? Eu tenho aqui um indutor, tenho um resistor e eu não tenho a presença do diodo de roda livre, correto? Então, aqui é um diodo, né? Mas vamos imaginar que é um tiristor, vai funcionar do mesmo jeito. Quando eu estou trabalhando com o diodo de roda livre, ou seja, incluir o diodo de roda livre no meu circuito, o que acontece quando eu incluo o diodo de roda livre? No sentido reverso, ele vai funcionar com a partida invertida. Então, se ele está funcionando no sentido reverso aqui para poder dissipar a corrente da carga, eu não vou ter o valor do beta, porque, olha, a corrente, apesar de poder chegar ou não no zero, né, na nossa representação, eu não vou estar fornecendo o valor de tensão para a carga. Então, a tensão na carga nesse circuito aqui, ela não vai levar em consideração beta. Vai ser só apenas 0,45 da tensão da fonte. Nesse caso, o que vai definir se ele está contínuo ou não é o tamanho do indutor, seria a indutância, né? Se ela for maior ou menor. Mas mesmo assim, entendeu? Tipo assim, ela pode ser contínua ou descontínua. Pode ser contínua ou descontínua, mas a tensão na carga, ela vai ser um valor fixo, porque a gente não vai estar entrando com a alimentação. A alimentação vai ficar bloqueada e o que vai ficar recirculando aqui é a própria tensão do diodo, né? A tensão da carga que vai estar sendo recirculada aqui. Então, a tensão média vai funcionar como se eu tivesse sem o diodo de roda livre. É como se eu tivesse assim, com um circuito que é puramente resistivo, entendeu? Apesar de eu ter lá a presença do indutor, a corrente não vai influenciar no valor da tensão fornecida para a carga, apesar de eu ter corrente. A corrente vai existir, ela pode ser contínua em todo instante de tempo, esse valor da corrente vai depender do tamanho do indutor e quando eu fizer essa análise aí, eu vou ter a possibilidade de verificar aí com a carga de acordo com essa análise. Ou seja, o tamanho do indutor vai falar se ela é contínua ou descontínua, mas o valor da tensão média vai ser a mesma. Sim, mas aí nesse caso, por exemplo, a corrente na carga sempre vai existir. Ela pode existir sempre, se o seu indutor for alto. Ah, tá. Se ele for alto, aí até o próximo pulso do gate, e ele vai partir a partir dessa Tem que imaginar o seguinte, pensa o seguinte, a corrente ela é muito alta, o indutor é muito alto, então sempre vai existir corrente recirculando aqui, tá? Sim. Agora, se o indutor é baixo, zerou a alimentação, não está sendo alimentada, ela vai ser dissipada aqui, né? Vou ter a circulação dela até chegar no zero. Quando ela chegar no zero, não vai ter uma alimentação nova ainda. Vai ficar um tempo no zero. Isso, ela vai se consumir rápido.
ela vai se consumir rápido, exatamente. Eu vou ter a recirculação dela lá até ela chegar no zero, mas aí não vai ser de fato ainda dado como um elemento que a gente consiga fazer corrente contínua por sempre, né? Vai poder ser contínua ou não, mas não vai interferir na tensão da carga. Entendeu? Mas aí, nesse caso, o que define se ela é contínua ou não seria o tamanho dessa indutância, né? Não... Só o tamanho da indutância. E não seria mais, assim, a comparação do beta, né? Dela. Não precisa. Não, assim, tá. se você tiver a sua representação a desfazer, para poder achar, você pode usar a comparação do beta crítico e tudo mais. Porque o beta, cara, ele já leva em consideração a indutância, entendeu? Mas ele não vai... Calma aí, falhou. Ó, o beta normal, na hora de calcular no ábaco, ele leva em consideração o tamanho da indutância. Então, indiretamente, você está considerando o tamanho na hora que você calcula o beta. Tá. Entendeu? Mas aí qual que é a pergunta que a gente está falando? A corrente vai ser contínua ou descontínua? Aí vai depender dos valores de beta. Você pode fazer a mesma analogia para o ábaco lá, pode fazer os cálculos com o ábaco. Tá bom? Beleza. Mas a sua corrente aí vai depender basicamente desse valor aí, que seria a tensão média que a gente está analisando. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Ô Marcos, se tiver ainda, deu tudo certo? Não sei se você está aí ainda. Eu entendi o que você estava falando. Eu vou tentar fazer agora. Se eu tiver dúvida, eu te pergunto durante a semana. Tá, beleza. Assim, sem falar pra galera, tá? As dúvidas, se vocês quiserem mandar no final de semana, esse final de semana principalmente, eu acho que eu vou estar aqui, né? Aí eu consigo responder de boa no final de semana. Dia de semana, assim, principalmente terça, velho. Depois que deu terça-feira minha vida vira pelo avesso. Eu dou aula terça de noite, quarta de manhã, quarta de tarde, e aí folgo um pouquinho na quarta, mas eu pego coordenação, entendeu? E quarta eu dou aula de manhã, de tarde, e ainda depois tem horário de coordenação. Não, de boa, vou tentar fazer logo amanhã cedo, porque a minha dúvida era essas questões de contínuo e descontínuo, né? Uhum. Então tá, galera, a gente fica assim, eu fico à disposição para vocês de novo, vou encerrar por aqui. Mas quando vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem mandar mensagem lá que a gente abre uma página, uma sala aí, discute no final de semana, no feriado, qualquer dia que vocês quiserem, tá livre para isso. Beleza? Grande abraço para todos, boa noite. Pode falar. Eu vou ver, depois mandar mensagem para você na questão do mestrado lá, do trabalho. Tá. Vamos conversar. Porque parou tudo e tô meio perdido. Tá bom, vamos conversar então. Marcar uma reunião no Zoom que fica mais fácil falar também. Tá bom? Beleza. Então valeu, galera. Um abração a todos. Boa noite, bom revê-los, apesar de não ter visto. Pode falar, Yuri. Não, dá boa noite. Obrigado aí por tudo aí, Yuri, pela aula. Boa noite, cara. Até mais. Um boa noite. Boa noite. Ensina os professores a dar... Oh, meu Deus. O pessoal fala e sai correndo, né? Fala e sai correndo. Aí sai. Joguei no ar assim e sai correndo. Falou, galera. Boa noite aí. Até mais. Valeu, Ado. Boa noite aí.